E lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar como você pode criar load balancer na AWS. Vamos antes de sair criando e tudo, vamos entender o porquê usar um load balancer, quando. Beleza. Ah, Você tem uma aplicação iniciando, ela recebe poucas requisições, você vai pôr isso para rodar em uma máquina simples ali. Conforme for crescendo o volume de requisições de usuários, você vai incrementando a máquina. Isso seria o que chamamos de escalar verticalmente, aumenta os recursos de hardware. Mas existe um momento em que você, vamos falar assim, que limita esse crescimento vertical, chegou uma hora que você atingiu o limite. Vamos supor que chegou esse momento que você atingiu esse limite. Seu app já cresceu bastante. Você tem que só que seu app, aquela máquina gigantesca, já não está dando conta das requisições. Você vai ter que fazer o quê? Uma cópia da máquina, uma cópia dessa aplicação rodando em outra máquina. Agora você tem um problema, que é o quê? Você tem dois endereços diferentes. Como é que eu lido com isso no seu front-end? Você não lida com isso no front-end, você utiliza um componente que é o load balancer. Seu front-end vai mandar uma requisição para o load balancer, que seria, ele vai distribuir as requisições entre essas duas máquinas. Chegou nele a requisição, ele manda para uma dessas máquinas e vai distribuindo. Então você evita ter que sua aplicação saber de vários endereços e ter que se preocupar com distribuir aquilo, vamos falar assim, distribuir adequadamente. O load balance vai cuidar disso para você. E se você precisar de mais máquinas, você vai incrementando e pôr na lista, vamos falar assim, do load balance ali para ele redirecionar requisições para essa nova máquina. E você pode incrementar mais e mais conforme a sua necessidade. Então, resumindo, load balance é uma forma de você distribuir a carga ali entre o grupo de máquinas. Beleza. Ah, Só que existe um ponto que é interessante nós falarmos, aplicações que têm exceção. Hoje em dia é muito comum você ter API, mas às vezes você pode pegar aplicações que não usam token JWT, elas estão trabalhando com sessão. Sessão nada mais é que um estado no servidor, onde está rodando essa aplicação. E como é que o usuário é identificado então? Quando o cara autentica, depois disso é adicionado um Session ID no cookie, que é um arquivo que fica trafegando entre o cliente e o servidor. Retorna a resposta onde o cookie tem Session ID para o browser. O browser guarda isso. Na próxima requisição que você faz no front-end, ele envia novamente esse cookie. E assim a aplicação identifica que você é o usuário Joãozinho. E assim já sabe, já tem as informações armazenadas ali na seção, no servidor do usuário Joãozinho. É a forma que ele usa para identificar. Só que quando você está com load balance, imagine que você recebe a requisição, o Joãozinho vai fazer a requisição, ele vai para a máquina 1. O load balance manda ele para o EC2 da máquina 1, que está rodando sua aplicação. Ele autentica lá, ele tem uma sessão lá. Só que na próxima interação dele, o load balance manda ele para a máquina 2. Ele não tem uma sessão lá, então ele não está autenticado lá. Então começa a ter um comportamento esquisito. A aplicação, o cara fala, ué, mas eu estava logado, agora eu faço outra interação e está dizendo que eu não estou logado. Então como é que se resolve isso? Aí entra o Stick Session. Nada mais é que isso aqui, você vai habilitar ali no load balancer da Amazon e o Joãozinho, voltando ao cenário do Joãozinho, ele faz a requisição, se autentica na máquina 1. Todas as próximas requisições dele vão ser redirecionadas para a máquina 1. Se a Maria chega e vai interagir com essa aplicação e o load balancer vai fazer o que? É um usuário novo. Ele pode mandar para outra máquina. Ele manda para a máquina 2. Se ela vai e autentica ali. Então o stick session faz com que o load balancer entenda para onde ele vai mandar aquele usuário. No caso, a Maria vai para a máquina 2 e o Joãozinho vai para a máquina 1, porque ele tem uma sessão ali. Então, para essas aplicações que trabalham com sessão, aí tem que usar esse mecanismo. Você só vai se livrar de stick session se, por exemplo, você usasse alguma solução para armazenar isso que
tanto a máquina 1 e a máquina 2 conseguir acessar. Por exemplo, guardar a sessão num Redis. Porque aí você tem uma máquina com Redis separada, então você não está guardando vamos falar assim, na sessão na máquina 1 e na máquina 2. Você está guardando no Redis e a máquina 1 e a máquina 2 pode acessar esse cara. Então esse cuidado você tem que ter aqui. A maioria das vezes a gente está trabalhando guardando a sessão na máquina, então você vai ter que se lembre do stick session. Você não precisa lembrar como fazer, mas lembrar que, pô, tem uma forma, stick session. E isso aí você já dá uma pesquisada e já resolve o seu problema. Agora, para ficar mais claro, eu já tenho aberto aqui mais esse link aqui, que seria nós temos um desenho aqui no diagrama para mostrar como é que funcionaria. Tem esse usuário aqui, pode ser qualquer pessoa, Joãozinho, Maria, Zequinha. Esse usuário faz uma requisição. Ele não sabe da máquina 1 nem da máquina 2 que está rodando a aplicação. O load balancer recebe essa requisição e manda para uma dessas máquinas. Então ele vai distribuir essas requisições entre as máquinas. Um detalhe aqui é que o load balancer da Amazon você consegue criar regras como, por exemplo, o cara fez uma requisição para V1 barra usuários. Então tudo que for V1 ele manda para esse grupo de máquinas. Aqui eu pus só um, mas poderia ter mais, certo? E se o cara fizer V2 barra users, eu vou estar. Ele vai ter uma regra ali com o meu load balance dizendo: olha, quando for V2, vai para o grupo de máquinas 2. Ele cairia aqui, ele ia distribuir entre o grupo de máquinas V2, que tem a versão 2 da aplicação. Quando isso é interessante, imagine que você tem uma API, você construiu uma solução que é uma API e outras empresas consomem essa sua API, por exemplo. Imagine que você faz uma alteração na sua API. A versão 1 está rodando, você tem a versão nova que você vai fazer o deploy. O que vai acontecer? Se você subir, atualizar a V1, cara, você pode simplesmente quebrar coisas e afetar todos os seus clientes. Talvez uma estratégia o quê? Você criar um grupo de máquinas que vai rodar a versão 2 e agora você vai ter disponível o barra V2 que vai mandar para essa grupo de máquinas que tem a versão nova. E você notificaria seus clientes para eles fazerem a migração para V2 em X prazo, porque depois você vai desligar essa máquina. Assim, você evita um impacto muito grande. Porque você tem uma solução importante, que é uma API, e do nada você para, vamos falar assim, rebenta o cliente fazendo esse tipo de update. Poxa, cara, do nada agora tá me pedindo um campo que não pedia. Aí você simplesmente você ferrou o fluxo de pagamento de um e-commerce. Vamos supor que você construiu uma solução de e-commerce, uma API de pagamento. Você atualiza as novas funcionalidades, você atualiza direto na máquina que está V1. Simplesmente você para seus clientes todos, que são e-commerces. Isso tem um peso, impacta financeiramente o cliente. Então, seria uma estratégia interessante você trabalhar criar uma V2 e notificar seus clientes que tem uma V2, uma versão 2, e que seria interessante eles migrar. Aí eles alertariam o time deles e faria a migração. Então seria isso. Bem, com esse desenho eu acho que já deu para ter uma ideia. Vamos para o código. Beleza? Só dando um overview, aqui é um exemplo que eu criei, onde quando eu ponho barra V2, ele manda para esse app V2, que é um HTML, só para nós termos uma ideia. Mas poderia ser uma aplicação em qualquer linguagem, uma API, uma aplicação que usa sessão, não indifere aqui. E no caso, o Nginx está me servindo isso aqui. Tá, vamos lá. Eu vou criar um outro load balancer. Esse cara aqui eu vou matar. Deixa eu ver, eu vou excluir ele, só um minuto. Ele vai parar de funcionar aqui. Esse aqui também eu vou deixar de exemplo aqui, porque caso aconteça alguma coisa eu consigo ver de exemplo, mas vamos lá. Primeiro, a primeira coisa, isso aqui eu tenho duas máquinas aqui executando, o app V1 e o app V2, eu já criei eles. Um detalhe que eu gostaria de pôr aqui é que já eu instalei o Nginx nele, então instalei o Nginx e só criei uma página que retorna
um HTML escrito app v1 e app v2. Aí, o que acontece? Na parte de segurança, eu uso o mesmo security group para ambos app v1 e app v2. O que eu adicionei aqui foi o seguinte: uma regra de entrada no security group, onde fala, olha, eu quero permitir acesso via HTTP na porta 80 para todo mundo. Então qualquer pessoa pode acessar essa máquina, fazer requisição para essas máquinas EC2 de qualquer endereço IP. Então isso para o protocolo HTTP. Então com essa regra eu permito qualquer pessoa fazer requisição e ver essa página, beleza? Aqui não vai estar disponível, vai ficar carregando aqui porque eu deletei o load balance. Beleza. Depois que você cria o EC2, aí você tem que criar os target group, que vai ser importante porque esse target group é o grupo de destino. Vai ser para onde seu load balancer vai redirecionar quando ele receber a requisição. Aqui eu vou criar de exemplo. Aqui eu escolho o tipo instance, pode ser um IP ou pode ser uma lambda function. No caso, eu vou instance, que aí eu vou especificar a instância no caso de EC2. Se fosse lambda, eu especificaria a lambda, que aí na hora de fazer, por exemplo, a requisição, eu redirecionaria para lambda. Aqui eu vou pôr o nome app p1 teste. Eu estou dizendo que eu estou dizendo o protocolo que vai trabalhar, no caso, como o Nginx, eu estou rodando o Nginx, então estou trabalhando com HTTP lá, e eu tenho que especificar a porta, no caso 80. Se fosse HTTPS, seria a porta 443. Então, se você configurar a HTTPS ali, você teria que mudar essa informação aqui. VPC, que nada mais, vamos dizer assim, que seria a rede. Então, essa aqui é a padrão que está aqui. Então, é a rede padrão que eu vou utilizar. É importante que tanto o load balancer quanto o target group esteja nessa mesma rede, porque assim, imagina a sua casa, você está rodando um aplicativo ali no seu navegador, você quer usar o celular para testar se é saído pelo navegador, aquela API ou front-end. Você tem que estar conectado na mesma rede. A mesma ideia aqui, o load balancer, para comunicar o EC2, no caso as duas máquinas ali que tem aplicação, eles têm que estar na mesma rede. Então a VPC meio que é um mecanismo para fazer a rede ali. Então todos vamos falar assim, componentes, o EC2, o load balancer tem que estar na mesma rede para se comunicarem. É o que eu sei. Talvez uma pessoa, um DevOps, um cara de infra especializado, vai conseguir te dar mais informações. Agora, falando do protocolo, você tem o protocolo HTTP1 e você tem o HTTP2. O HTTP2 ele é mais performático, até onde eu me recordo, porque ele não trafega, os dados não são trafegados, se eu não me engano, no HTTP1 é trafegado com texto, no 2 já é trafegado com binário, então ele é mais performático. Porque eu vou deixar um padrão só para nós não ter que preocupar, ou eu não consigo te garantir que se eu pulo o HTTP2 isso vai interferir lá no Nginx, talvez eu tenha que configurar algo. Eu sei que com o HTTP1 eu não preciso mexer em nada no Nginx, então vou manter. Agora vem os health check. O que seria isso? Seria a checagem de saúde ali daquelas máquinas que estão nesse grupo. Imagina o seguinte, uma máquina parou de funcionar. Imagina o load balancer começa a redirecionar requisições para aquela máquina. Ela não está respondendo. Seria uma dor de cabeça, vai deixar o cliente insatisfeito. Então, esse mecanismo de health check verifica a saúde da máquina. Se ela não responder, ele meio que, vamos dizer assim, ele desabilita ela. Então, para de redirecionar. Ele não vai permitir redirecionar tráfego para ela. Aqui eu estou dizendo barra, que nada mais é que vai redirecionar, que no caso o barra aqui carregaria um arquivo index.html. E aí, aqui, deixa eu até fechar esse cara aqui que não precisa mais. Vindo em Advanced Health Check Settings,
o que vai acontecer aqui? Eu estou dizendo que eu vou trabalhar com a porta, então eu vou fazer o health check baseado na porta que está selecionada aqui em cima, porta 80, trabalhando com HTTP. Se for HTTPS, aí você tem que especificar aqui o HTTPS, que vai ter uma rota. É importante que essa rota existe. No meu caso, o barra existe. Então, o que ele faz? Ele faz o health check, aqui é o número de vezes consecutivas que ele vai verificar aquela aplicação. E se ele retornar 2 vezes deu erro, ele considera que não está saudável, então ele não redireciona o tráfego para ela. Aqui seria o timeout de resposta, por exemplo, se ela não responder no tempo, ele considera que falhou o health check. E o intervalo das verificações, por exemplo. E aqui é o success code, que seria o 200. No caso, essa página, por exemplo, quando eu acessar a barra, ele tem que me retornar uma resposta com status 200. Senão, ele vai desconsiderar. Ele não vai considerar que está saudável. Então, resumidamente aqui, isso aqui é configurável 5 vezes. Ele testa 5 vezes. Se 2 dessas 5 falhar, ele considera que está unhealthy, que seria não está saudável. E aqui o timeout, o tempo de resposta dessa rota minha. Se ela não responder nesse tempo, então quer dizer que não está saudável. E o intervalo entre as verificações. Então é uma coisa interessante porque, como eu disse, cara, a máquina parou de responder por um momento. Não faz sentido continuar redirecionando o tráfego para ela. Esse mecanismo de health checking vai conseguir entender que essa máquina parou e vai desabilitar ela para ela não ser mais usada. Aí, se ela voltar depois de um tempo, ele vai fazer a verificação de health check de novo. Então, tá saudável. Então, volta a redirecionar tráfego para ela. Então, seria um exemplo aqui. Então, só verificando aqui, HTTP1, tá. Instance, beleza, next. Aqui, o que acontece? O target group, eu tenho que especificar a máquina que vai estar dentro desse target group. No meu caso, eu criei o target group V1 teste. Então, o que eu espero ali é as máquinas V1. Essa é a porta dele, eu vou incluir aqui. Aí ele veio para cá, aí eu vou clicar em Create Target Group. O que isso vai fazer? Vai criar o Target Group e deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar um... Aqui eu acho que eu consigo entrar e olhar. Que é isso aqui, ó. Unused. Quer dizer que ainda não foi usado. Mas esse status aqui é muito importante, porque se ele tiver unhealthy, por exemplo, se eu não estou enganado, é assim que pronuncia, ele não está saudável, ele não redireciona tráfego. Agora, se ele tiver que esse nome aqui, healthy, ele no caso diz que está saudável, então aquela máquina vai receber tráfego. Nesse caso aqui, ela ainda não iniciou o processo de health check nela, então por isso está unused. Beleza, eu vou criar um outro carinha também, que seria o Target Group V2, que vai ter a máquina V2. Agora, Create Target Group novamente, Instance. Aqui eu já vou acelerar, porque eu já expliquei. V2, teste. A porta que está suas aplicações, se estiver na 80, beleza. Se estiver na 3000, por exemplo, você vai ter que trabalhar com a 3000. Mas lembrando, não só alterar aqui, mas também você teria que mexer no Security Group. O protocolo, HTTP no caso, versão 1 aqui eu deixei. O Health Check, o mesmo esquema. Essa máquina que vai ter a versão 2 minha, ela tem também tem a rota barra. As configurações serão mantidas aqui. Tenta 5 vezes, se 2 falhar, não está saudável. Isso aqui é um montante de tempo que vai esperar da resposta, 5 segundos. Se não responder em 5 segundos, não está saudável. E o intervalo de verificação. Beleza? Vamos lá. Next. Aqui agora, em vez da V1, como esse é o grupo V2, eu vou selecionar a máquina V2.
essa é a porta dela, se fosse outra porta você especificava. E crio. Beleza. Agora, deixa eu fazer só um negócio aqui. Vou filtrar para nós ficar melhor aqui. Eu vou entrar nela. Se você vir aqui em Target, clicar no nome lá, vir em Target, você vai ver que está Unused. Ela vai começar a ser usada, vai ser feito o processo de Health Check quando eu criar o Load Balance, que agora. Antes eu tinha vindo aqui grupo de destinos, que é os Target Groups. E agora o Load Balancer, agora vai fazer todo sentido agora que é o Target Group. Aqui você tem vários tipos de Load Balancer, você tem o Application Load Balancer para aplicações HTTP, HTTPS, Network Load Balancer para TCP, UDP, por exemplo. Esse cara aqui, eu não vou mentir, eu nunca mexi, não usei, então não vou nem chegar a falar dele. Nem sequer testei, então eu não entendo como ele funciona. Como nós estamos trabalhando com HTTP e HTTPS, Application Load Balancer é o que nós queremos. Vou vir em Create. Eu vou dar um nome para ele. Aqui vai ser App Test ELB, que é Elastic Load Balancer. Aqui eu deixo essa opção, porque eu estou dizendo que vai ser o quê? Vai ser... eu vou acessar ele pela internet, porque às vezes esse interno aqui é como se eu tivesse um load balancer, só que na rede interna, ele só vai ser acessado pelas aplicações internamente ali, ele não vai ser acessado, ele não vai poder ser acessado pela internet. Ele vai ter o IP público, o IPv4, o tipo do endereço dele. Isso aqui eu mantenho, que é a default que nós já temos. Isso aqui é importante verificar. O que acontece? Outra característica muito boa de você ter um load balancer é que as máquinas EC2, que eu vou até clicar aqui, você tem duas instâncias EC2. Como a Amazon trabalha? Por exemplo, ela tem regiões. Eu estou no norte da Virgínia, onde eu tenho duas máquinas EC2. Se eu fosse para Ohio, não ia listar para mim as máquinas EC2. Só que cada região é distinta, mas dentro dessas regiões tem o que chama de Availability Zones, que são zonas de disponibilidade. Geralmente são 3, no máximo 6 e no mínimo 2, do que eu já estudei sobre. Então, aqui eu poderia ter essa máquina V2 vamos falar assim, na zona de disponibilidade a máquina e a máquina V1 na B. Vamos supor, o que eu entendo é como se fosse data center vamos falar assim, um pouco separado. Se cair o da zona A, se cair a zona A, eu tenho a máquina que está na zona B. Então, por exemplo, se o app V1 está na zona B e a zona A caiu, eu ainda consigo minha aplicação consegue responder porque ela ainda está disponível, porque eu criei ela na outra zona. Aqui, o que aconteceu? Eu não tomei esse cuidado. Então, por exemplo, se eu vim... Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Redes. Aqui, cadê ele? Aqui, ó. Zona de disponibilidade. E user ist 1D. Se eu clicar se eu for na app V2, vai estar a mesma. Eu poderia criar em zonas de disponibilidade diferente, porque assim, se acontecer o que eu falei de aquela região deu problema na zona de disponibilidade US East 1D, eu teria na US East 1A, por exemplo. Aí minha aplicação continuaria disponível por causa dessa questão da zona de disponibilidade. A outra coisa interessante, você ganha pondo um load balancer, em vez de ter uma única máquina. Porque se você tiver uma única máquina, ela está numa zona que deu um problema, cara, sua aplicação está fora do ar. Agora, você tem duas máquinas, que é esse exemplo, rodando sua aplicação. Uma está vamos falar, zona A, outra na B, a zona B caiu, você ainda está rodando a zona A. Já é alguma coisa. Então você deixa a sua aplicação, você consegue lidar
com esse mecanismo você consegue lidar com falhas que podem ocorrer. Pode acontecer algum problema e a zona B parar de funcionar. Pode ser raro? Pode, mas pode parar. E aí você tem uma aplicação na zona A. Aqui eu dei exemplo de 2 máquinas, mas se você tiver 3, você poderia pôr numa outra zona ainda. Então aí por isso a zona de disponibilidade. E aqui é interessante que você tem, quando você for mapear, como está tudo na zona D, minhas máquinas, eu preciso falar que ela vai estar. Eu vou trabalhar com load balancer nessa zona onde eu vou mapear para trabalhar com essa zona de disponibilidade. E o US East 1D, se eu não me engano, é pad 2. Então eu vou pôr US East A. Dá para selecionar todas também, mas eu vou pôr só essas duas. Beleza? Aí eu falo a porta que ele vai redirecionar e aqui eu seleciono o target group. Nesse caso aqui eu vou pôr o teste como default e vou criar o load balancer. O que vai acontecer aqui? Ele vai fazer o processo de criação do meu load balancer, eu vou visualizar ele aqui, aproveitar, beleza. Quando você seleciona ele aqui, ó, deixa eu até desmarcar, marcar novamente, listener. O que vai acontecer aqui? Você tem essa regra que é a default. Eu vou vir dentro dela e vou mexer por quê? Eu quero fazer o seguinte, assim como o exemplo lá que eu expliquei do diagrama, de você tem uma API de pagamentos, quando for V1 vai para uma máquina, aqui quando eu clico nesse botãozinho aqui, ele aparece essa opção inserir regra. E eu vou falar o quê? Olha, eu quero a regra seguinte, baseada no caminho, que é a rota. Quando eu pôr barra V1 alguma coisa, eu quero que você avança para e eu ponho, aqui é o target group. Agora entra o target group. Então, quando eu pôr barra V1 alguma coisa na rota, ele vai mandar para esse grupo, que é o app V1 teste. Vou salvar. E agora, nós vamos sair aqui. Load balancer. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Carrega para nós. Opa. Apareceu. Vou fechar esse aqui. Fechar esse aqui também, que é desnecessário. Aqui em Description, selecionei o Load Balancer Description, você vai ter o nome do DNS. Você vai copiar e você vai vir aqui, ó. Aí ele vai carregar. Pode tomar um tempinho. Olha lá. Esse é o default, seria a página do Nginx default. Se você instalar o Nginx, essa é a página que você vai receber. Só que agora, quando eu fizer barra V1, o que vai acontecer? Vai carregar e vai aparecer para mim o app V1. Agora, se eu pôr barra V2, ele não vai aparecer nada porque eu não configurei. Se eu não me engano, eu não me recordo se ele manda pro default. Ó, deu not found, porque ele não achou. Realmente o Nginx não achou. Eu não configurei no Nginx uma página que chama V2. Mas eu não quero que tenha uma página V2. Eu quero que ele direcione para um grupo de máquinas quando tiver V2. Então, volto aqui em Listener. Depois de selecionar o Load Balancer. E agora eu venho aqui novamente. Vou clicar no botãozinho aqui de adição, inserir regra, path. E detalhe, pode ter outras regras. Aqui eu estou trabalhando com o caminho, mas você pode ter header, igual estava aparecendo lá. E aqui eu vou pôr avançar para, só que agora, como é barra V2, eu quero que vá para o target group barra V2 teste. E salvo. Vamos lá. A internet não está colaborando. Tá lenta. Beleza? Ó, agora já demorou um tempo, porque tem que atualizar, querendo a Amazon tem que repassar essa configuração lá para o Load Balancer. E agora nós temos aqui barra V2 redireção para essa máquina. Nós poderíamos ter mais máquinas também. Você poderia ter uma máquina, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vai ficar meio maluco, mas eu acho que vai funcionar. Eu vou pegar aqui no nosso Target Group, eu vou pôr a máquina do app V1 no Target Group, junto com o 2. Vamos lá. Teste, né? Deixa eu fechar esse cara que está atrapalhando. Eu vou pegar o V2 e agora eu vou aqui, ó.
Se eu quiser adicionar, por exemplo, eu já criei um target group, tenho que adicionar um novo, eu venho em register target group. Ah, né, a questão do status de saúde, aqui tá, o health. Se ele não, se a máquina não respondesse seguindo as regras de health check que nós configuramos, estaria com esse nominho aqui, ó. Agora eu vou vir aqui em register e eu vou selecionar o app 1. Vai ficar esquisito? Vai, mas é só para nós entender como é que é incluir. A porta é 80, beleza, adicionei aqui, vou registrar. A partir de agora, eu tenho duas máquinas. A V1, que está no target group. Beleza, está iniciando, provavelmente está fazendo health check, que como já está atribuído ao load balance, já está fazendo health check para ver se pode redirecionar para essa. Ó, tá lá. Vamos fazer um teste, vamos ver se agora ele manda. Ó, E2. Ah, boa. Isso aqui é uma coisa interessante. Como a minha aplicação, o app V1, ele não tem a rota, ele não entende barra V2, então ele dá not found. Isso aqui foi o carregamento que cai na máquina app V2. Agora, quando eu tento de novo, aqui o load balance está fazendo o quê? Está redirecionando para a máquina app V1. E com isso, ele reclama. Ele fala que não existe no, não existe, como ele redireciona, a minha máquina 1 recebe o barra V2. Só que não a máquina 1 não consegue, ela não tem uma rota para lidar com o barra V2. Então ela retorna o quê? Ela retorna o not found. Mas já dá para entender que funcionou o redirecionamento. Então, quando você tiver várias máquinas naquele target group, ele vai distribuindo entre essas máquinas, que é o que eu estava explicando do load balance. Bem, era o que eu queria apresentar. Vou até, se eu quiser remover, eu venho cá, seleciono a máquina e põe deregister, que é desregistrar, né? Ele está removendo. Demora um tempinho, só um momento, tomar uma água. Beleza. Vamos ver se já para. Eu removi. Aparentemente ele só está mandando para aquela máquina de app V2, então tá tudo ok. Mas esse é um exemplo de como se adiciona a uma máquina EC2 um target group, por exemplo. E como remove também. Então, eu acho que com isso deu para dar um exemplo. Aqui, quando você for configurar load balancer e target group, por exemplo, você vai vir no serviço EC2, você vai descer nessa barra lateral aqui, grupos de destino, se tiver em português, aí você vai criar o target group. Load balancer tá load balancer. Se você tiver com o seu painel em inglês, vai estar target group aqui. E aqui você configura seu grupo, onde vai ter várias máquinas, que é a forma como o load balancer trabalha. Você precisa ter um target group, onde o load balancer vai redirecionar o tráfego para lá. E no caso, vai redirecionar o tráfego para as máquinas que estão dentro desse target group. Eu acho que é isso, pessoal. Espero ter ajudado, contribuído. Se gostou, deixa um like. Surgiu alguma dúvida que eu possa te ajudar? Deixa nos comentários. Então, muito obrigado. Até a próxima.